Olá, meus amores e minhas amoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Josi Santana, sou artesã com foco no crochê e hoje eu venho trazer um alerta muito importante para vocês, principalmente nesse final de ano. Prestem muita atenção nas encomendas de vocês. Eu vou contar para vocês uma história que acabou de acontecer comigo. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 27 de novembro, tá? Aproximadamente 14 horas. E acabei de receber, ó, esses dois pacotes aqui. E eu quase perdi esses dois pacotes. E eu vou explicar para vocês como isso aconteceu e como que vocês devem ficar alertas para que isso não aconteça com vocês. Comprei dois rolos de barbante no Mercado Livre, né? Primeiro, que eu tô precisando dessas duas cores aqui. E segundo, eu queria testar a marca. E eu já havia comprado barbante no Mercado Livre e eu já sabia como era que vinha empacotado, né? Ou seja, eles vêm assim. Eu comprei, foram duas compras individuais, duas cores diferentes para poder economizar o frete. Vocês vão entender depois, eu vou explicar isso para vocês também. Deixar como dica no vídeo, né? Uma dica bônus para quando vocês estiverem querendo comprar algo, né? Que queira economizar no frete e ficar legal lá no Mercado Livre. Eu vou deixar essa dica para vocês, é uma dica que eu uso de vez em quando. E eu vou explicar tudo direitinho, mas o foco desse vídeo é cuidado com as suas encomendas. Agora, no final do ano, então, todo mundo querendo abraçar o mundo, querendo entregar o máximo possível para ganhar o máximo de comissão possível, né? Porque cada entrega bem sucedida, eles recebem por isso. Então, ó, muito entregador irresponsável, muito entregador que não tá nem aí para sua encomenda, tá? Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco nesse final de ano. Eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o que tem dentro e já vou ali para a minha mesa mostrar o meu rostinho aqui para vocês, para a gente bater um papo sobre isso. Bem, meus amores, aqui está, ó, que estava lá no pacote, né? Que é os dois barbantes, ó, da marca Criativa, gente. Eu nunca utilizei essa marca, vai ser a primeira vez. Macio, né? Não é tão macio quanto o Cadore, por exemplo, mas é bem macio, bem gostoso. Eu estava precisando do azul bebê, tá? E também do rosa bebê. Essas são duas cores que saem bastante no meu ateliê, rosa bebê, azul bebê, branco e cru, é o que mais sai aqui. Então eu tenho que estar sempre repondo o material. E daí eu comprei esses dois no Mercado Livre, tá? Tava num preço muito bom, eu gostei porque é 1 quilo, ó, é 1 quilo, número 6, tá vendo? Azul bebê. E vou deixar o link aí, vou pegar a notinha, vou ver quanto foi exatamente que eu paguei em cada quilo desse barbante lá no Mercado Livre, tá, gente? E vou deixar o link do vendedor, já que veio certinho, veio bem embalado, né? Direitinho, dentro do prazo. A única ressalva que eu tenho aqui a fazer é do entregador mesmo, né? Então, vão lá, vão para minha mesinha, vou mostrar meu rostinho aqui para vocês e vamos conversar sobre essa marca, sobre essa entrega, tá? Essa é uma marca que eu tava querendo há bastante tempo, já venho acompanhando ela no TikTok, né? As meninas que eu sigo por lá. E também aqui no YouTube, algumas meninas que tem parceria com essa marca, né? A Criativa. Então me acendeu bastante a curiosidade de trabalhar com ela, de experimentar ela. Então, as minhas considerações aí quando eu usar, né, essa marca, eu vou trazer para vocês o que eu achei delas, tá certo? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Então, amados e amadas do meu coração, olha só o que aconteceu comigo, né, hoje. Estava eu, né, aqui no meu belo lar, tô aqui fazendo um crochêzinho enquanto converso com vocês. E aí eu tava esperando, né, tava aguardando aquela compra do Mercado Livre que vocês viram aí, né, inclusive já está aqui, ó, do meu ladinho, esperando ali, né, abrir para fazer resenha, né, experimentar que eu não experimentei ainda. Então, o que acontece? O Mercado Livre avisa, né? Manda mensagem dizendo, olha, sua compra está perto de chegar, fica atento, né? Eu já estava atenta, porque eu sabia que ia chegar hoje, que estava já perto da minha casa, beleza. Daí, é, eu comecei a embalar uns pacotes para envio, né? Da Shopee, quem não sabe ainda, está chegando agora, né? No meu canal, eu sou Josi Santana, artesã com foco no crochê, eu tenho loja na Shopee, eu tenho restaurante no iFood, né? Eu vendo geladinho, eu vendo cuscuz recheado, essas coisas. Sou crocheteira aqui, né? E
muitas outras artes e muitas outras coisas, né? Já passaram por essas mãos aqui e ainda passam. Então sejam muito bem-vindos. Se gosta de artesanato e principalmente crochê, né? E dicas maravilhosas sobre o mundo das artes, dos artesanatos, das vendas na Shopee, já fica aqui comigo, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nada. Então, tava eu, né, empacotando ali as minhas vendas para enviar. E aí, eis que o entregador chegou na minha porta, né? Eu já estava esperando. Ele tocou a campainha uma vez. A minha casa, gente, eu moro, é um tipo um prédio, mini prédio, né? São duas casas, são exatamente iguais, uma em cima da outra. Porém, faz tipo um L a minha casa e a minha varanda é em cima da garagem da vizinha embaixo, né? E sempre tem rotatividade de vizinho aí embaixo, porque aí embaixo é aluguel. Então, sempre tem vizinhos novos aí, né? E eu já tive dois probleminhas aqui com entrega com vizinhos, e eu sempre coloco nas minhas, ali nos meus endereços, nas anotações, né? Nos aplicativos como o Shopee e o Mercado Livre, que eu não gostaria que fosse entregue, né, a vizinhos, justamente porque eu já tive problemas. Mas graças a Deus a vizinha nova e o esposo dela são pessoas maravilhosas. Já receberam, mesmo tendo ali a anotação, né, para não entregar a vizinha, eles já receberam ali algumas vezes, não deixaram de receber. Eu fiz um áudio para ela, enviei, inclusive falando, contando para ela toda a minha experiência, né, anterior com essa coisa de entrega a vizinhos. E para ela desculpar, né, se ela tiver visto na minha etiqueta que não era para entregar a vizinhos, que não era nada pessoal, não era nada com ela, afinal de contas ela está chegando aí agora, né? Ela tem poucos meses aí, então tenho nada contra ela, então jamais eu iria, né, colocar alguma coisa lá relacionada a ela, mas sim relacionada a outras pessoas que já passaram por aqui, né? Daí, o bendito rapaz, porque a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, gente. Final de ano, principalmente, porque eles não querem, já antes mesmo do final do ano, né? Durante o ano normal, eles não querem saber da sua mercadoria, eles não estão nem aí para sua mercadoria. O que eles querem é entregar e receber pela entrega, entendeu? Então, para eles, entregar, né? Qualquer pessoa que esteja até passando na rua, como eu tive essa semana, uma devolução, né? Na verdade, não foi nem devolução, porque não tinha o que devolver, foi um reembolso que uma cliente minha pediu na Shopee. Por quê? Porque entregaram um tal de Rogério, que seria vizinho dela, entre aspas, e ela simplesmente não conhecia nenhum Rogério. Ela disse que estava em casa no momento da entrega, né, da suposta entrega, e que ninguém bateu no portão dela e que ela não tinha nenhum vizinho chamado Rogério. E daí ela pediu reembolso. E a Shopee deu reembolso para ela, lógico. Não me prejudicou, por quê? Porque estava constando como entregue, então era com eles e a transportadora, já que eu enviei o produto e o produto chegou certinho na cidade dela, né? Só não chegou certinho, infelizmente, nas mãos dela. Então, eles me pagaram meu produto normalmente e reembolsaram a cliente. Ótimo, beleza, né? Aí esse rapaz ia acontecer a mesma coisa comigo. Porque esse rapaz tocou a campanha uma vez só, ele queria que eu aparecesse como bufa na frente dele, né? Ele plim plom, eu, puf, oi, Mercado Livre, me dê meu produto. Peraí, gente, eu tenho que descer a escada, né? Aqui a casa é grande, tem um corredor imenso. Então, eu precisaria, se eu tivesse lá no final do corredor, atravessar o corredor, descer as escadas, atravessar a minha garagem para chegar no portão. Então, é uma questão assim de irresponsabilidade, impaciência, né? E desrespeito com o consumidor final, com o cliente que está ali recebendo o pacote que foi que ele foi responsabilizado, ou seja, que foi para a mão dele como responsabilidade dele para nos entregar. O que foi que ele fez? Ele tocou uma vez só. Eu gritei daqui, já vai, porque eu estava aqui pertinho. Aqui a janela está aqui desse lado, né? E o que acontece? Eu tinha gritado, já vai, e eu estava pertinho. Ele ou não escutou, fez de conta que não escutou, ele não tocou novamente, ele não me chamou, ele não gritou entrega, Mercado Livre, como os outros que já chegaram aqui para entregar, já fizeram, né? Ele simplesmente achou a primeira oportunidade, encontrou uma pessoa entrando, duas casas depois da minha, e ele entregou essa pessoa.
Acontece que eu já fui falando e fui descendo, né? Desci e tal, que eu tava perto aqui. Foi rápido chegar lá embaixo. E quando eu cheguei lá embaixo, ele estava acabando de entregar. A mulher foi tão rápida, pegou na mão dele e entrou. Uma pessoa que eu nunca vi. Entrou na casa dos meus vizinhos, que é um casal, né? Um casal, a filha pequena, deve ter uns 4, 5 anos a menina, ou 3, nem sei direito. E tem a mãe da moça, né? Que toma conta da criança e fica aí sempre. De vez em quando tem uma rotatividade aí de diarista para fazer faxina na casa dela, que eu já vi várias diaristas passarem por aí. Daqui da minha casa dá para ver o quintal dela. Então, sempre vejo diarista, jardineiro cuidando do quintal, da janela da minha cozinha dá para ver tudo. Então, assim, a pessoa eu nunca vi. Então, imediatamente, ela foi entrando no portão, eu identifiquei onde ela estava entrando, né? E aí eu gritei pro rapaz, ei, de onde é essa entrega? Eu vi que os pacotes eram meus, porque eu já comprei barbante no Mercado Livre e eu sei como é que vem. E como eu pedi de 2 vezes, isso é uma dica que eu vou deixar aqui nesse vídeo, tá? Continua comigo. Eu pedi 2 vezes, né? Vieram em dois pacotes diferentes. Eu pedi 2 cores, mas eu pedi 2 vezes. Eu pedi primeiro uma cor, depois eu pedi outra cor. E o porquê que eu fiz isso, eu vou dizer para vocês nesse instante. E eu já tinha pedido antes um único quilo de barbante no Mercado Livre e veio no saquinho amarelo do Mercado Livre, esse que vocês viram aí, né, individualmente. Então, já sabia como era o meu pacote. Eu sabia que o pacote estava na minha porta, que o Mercado Livre já tinha me avisado. Eu sabia que o pacote era meu. E ele tocou a minha campainha. Então eu falei com ele, pra que essa encomenda? Aí ele falou assim, é pra essa casa aqui, 1301. Ora, a casa do lado da minha, que é a casa de baixo. Os portões são um do lado do outro, tá? São 2 muros exatamente iguais, portões, um pequeno e um da garagem, exatamente iguais. As casas são iguais, só muda as cores. E que eu moro em cima e eles moram embaixo. A divisão da casa é igual, né? A minha só tem 2 coisas diferentes aqui, que é essa minha sala, que é o meu ateliê que meu marido construiu em cima da garagem, que não tinha, né? E um banheiro nosso lá no final do corredor, que lá embaixo não tem, né? Eles ficaram com quintal e a gente com um corredor. A gente não tem quintal. Em compensação, eu tenho uma varanda legal, né? Que é bem arejada e tal, e é bem grande. Mas enfim, eu falei, como era o nome? Perguntei ao rapaz, ele, Josenildes. Eu falei, sou eu. Imediatamente ele correu para a moça, que estava já fechando o portão, e pegou os pacotes de volta. Falou, ei, a moça está aqui. E pegou o pacote. Eu falei, olha, presta atenção. Eu ia ficar, não faça isso comigo. Eu ia ficar 3, 4 dias esperando saber onde era que tinha sido entregue esses pacotes. Ele, mas eu coloco a nota aqui quem recebeu. Eu, meu senhor, essa moça não mora aí. Só para sua informação. Ela não mora aí, nessa casa. Então, sei lá, se ela levasse esse pacote dizendo que era dela, ninguém que mora aí ia dizer eu recebi esse pacote. Só quem mora aí é um casal, uma senhora e uma criança. E essa moça que acabou de entrar eu não conheço. Você não tinha você não poderia fazer isso, entregar para outra pessoa assim, né? Ele, mas eu anoto aqui, não importa, senhor. E outra, é 1301 casa A, é nesse portão aqui que eu estou lhe falando. Não é nesse portão que o senhor apontou, aí é 1301, é a casa do meu vizinho. Se ela tivesse aí, ela ia receber para mim. Beleza. Mas olha o que o senhor está fazendo, é errado. Primeiro que o senhor tinha que ter paciência. O senhor tocou uma vez, eu disse, já vou, e o senhor nem sequer esperou, já foi entregando para outra pessoa. Ele me virou as costas e foi saindo. Eu fiquei assim, meio que em choque. Falei, puta que pariu, já pensou? Né? Que irresponsabilidade. Gente, eu já perdi uma caixa enorme vindo da Alemanha, que eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, né? E há um tempo atrás eu era cantora, né? Eu já fui um pouco de tudo nessa vida. Tudo também é exagero, né? Mas olha só, vamos enumerar? Eu já fui cantora, não sou mais, já passou essa fase. Compositora, já compus ali, já gravei um CD, né, com composições próprias e composições de amigos, compositores da minha cidade, né? Já fui manicure, nail design, cabeleireira, tá? Faço pintura em mandala, já pintei muito pano de prato antigamente, quando era mais valorizado, né? A arte da pintura em tecido. Eu já fiz muita pintura em tecido, já fiz muita pintura em pano de prato. Hoje em dia que eu não faço mais, porque ninguém valoriza. Você compra já o pano de prato pintado, né? Lá de fábrica, e aí só faz o barradinho e vende e tá de bom tamanho. E mesmo assim, né?
Por mais barato que você coloca, as pessoas ainda não valorizam. Mas enfim, minha gente, na época que eu era cantora, né? Há uns anos atrás, minha irmã, ela sempre pegava assim, tinha lojas na cidade dela na Alemanha, que no verão, né, fazia, não, no inverno, perdão, no inverno fazia muitas promoções de vestidos curtos de festa, vestidos com brilho, vestidos bem bonitos assim, né? Eu sempre gostei de vestido, até hoje eu gosto. E ela comprava vestidos lindos para mim, para eu me apresentar, né? Para eu fazer a apresentação musical, quando eu ia tocar em algum lugar. E quando eu ia para lá, a passeio, eu trazia a mala cheia de vestido bonito que ela comprava durante o inverno todo. Quando eu chegava lá no verão, ela enchia minha mala e trazia, né? Ou então, quando ela vinha passear no Brasil, ela trazia para mim. Sempre foi muito um amor, né? Minha irmã, em relação a isso. E sempre apoiou muito minha carreira artística, né? Que não digo que acabou, que eu ainda sou uma artista, isso aqui é uma arte. Mas, enfim, um belo ano, nem eu fui para lá e nem ela tinha planos de vir para cá, né? Tava um pouco apertada, mas eu tinha um tal de um Natal Encantado para fazer, que é uma coisa aqui da minha cidade, né? Um projeto da minha cidade de músicas no Natal, durante o período natalino, e ela resolveu colocar, e eu insisti também, né? Um pouco culpa minha também. Não quis esperar, estava ansiosa, porque ela já tinha me mandado umas fotos de uns vestidos lindos. E aí, ela simplesmente fez uma caixa enorme, né? Muito massa, cheia de vestido, sapato, um sapato para o meu namorado. Na época era namorado, hoje em dia eu sou casada, né? Mas ela mandou camisa para o meu namorado, sapato para o meu namorado e um monte de vestido para mim. Gente, era bem uns 10 vestidos, um mais lindo que o outro. E aí, o Correio do Brasil, né, simplesmente passou a mão na minha caixa. Eles roubaram a minha caixa. Simples assim. E sabe qual foi a desculpa que eles colocaram no site? E eu nunca consegui botar na justiça nem nada, nunca consegui fazer nada, perdi mesmo. Eles disseram que a caixa não estava em condições de ser entregue. Como se a caixa tivesse se rasgado, sabe, durante ali o processo, por falta de cuidado deles mesmo, né? Porque pela minha irmã eu tenho certeza que não, porque ela é tão, como é que eu posso dizer, tão fanática com segurança, com questão de segurança, que ela simplesmente, eu tenho certeza que ela fez uma embalagem inviolável, né? Por assim dizer. E aí, minha gente, o que aconteceu foi que eles simplesmente não entregaram minha caixa, nunca me deram satisfação, não reembolsaram minha irmã, não devolveram a caixa nem nada. Eles simplesmente ficaram com a caixa para eles, cheia de vestido de luxo, alemão, né? E sapato masculino, camisa masculina e etc. Então, perdi, fiquei no prejuízo. E aí me lembrei, né, desse episódio nesse dia de hoje que eu ia receber esse pacote e aconteceu esse episódio que eu achei lamentável, né? Lamentável mesmo. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Acho que a partir do momento que você se presta o papel de trabalhar com ter esse trabalho de manusear produtos que não são seus, que são dos outros, né? Que pode ser coisas de valor ou pode ser coisas que não de valor. Por exemplo, essa semana do Mercado Livre eu já recebi um pacote de valor, o celular do meu marido, por exemplo, né? Não, do Mercado Livre não, foi da Shopee. Mas imagina se esse cara tivesse feito isso, né? Também pego a qualquer pessoa e entregue, entendeu? Olha o prejuízo que seria, né? Como era que a gente ia saber daqui que dar uma dor de cabeça, entrar em contato, né, com a Shopee, dizer que não recebeu, provar que não recebeu, é complicado, gente. Então tomem bastante cuidado, fiquem atentos, fiquem alerta, acompanhem o rastreio dos seus produtos. Se vai comprar alguma coisa, principalmente no final do ano, presta atenção no rastreio, compre em sites seguros, não compre de qualquer link que vocês verem por aí, tá? Verifique se o link que você clicou é realmente da plataforma. Por exemplo, aqui embaixo dos meus vídeos, eu sempre coloco links das compras que eu já fiz, né? Na Shopee, no Mercado Livre. Verifique quando você clicar num link desse, seja aqui, seja em qualquer lugar, se vai abrir realmente o site oficial daquela loja, daquela empresa, tá? Observa isso, porque às vezes eles colocam, copiam, faz uma cópia fiel, né, do site da empresa para fazer, para dar golpes, né? E prestem atenção nos entregadores.
tá? Prestem atenção nos entregadores, prestem atenção no horário que a empresa diz que vai estar entregando o seu pedido, né? No dia, fique alerta, fique atento, fique na porta da sua casa, se possível for, ó, de olho aberto, porque pode acontecer tudo e mais um pouco, né? Então, esse foi o alerta que eu vim dar para vocês. E agora a dica que eu ia falar para vocês, né? Da compra. Por que que eu comprei em duas partes essa coisa simples? O Mercado Livre, ele tem aquelas coisas de frete grátis, né? Então, agora eles colocaram frete grátis acima de... antigamente era acima de R$ 75, R$ 72, uma coisa assim. Agora eles colocaram a partir de 19. Porém, tem pegadinha. Se você faz um carrinho com vários produtos, ele já cobra o frete. Ele já... Porque passa, eu acho que do peso, né? Daquilo que eles dão como grátis. E aí, o que acontece? Eu percebi, no dia que eu fui comprar um peludinho do Decore Luxo, que aconteceu isso comigo. Eu queria 3 Decore Luxo, só que coloquei no carrinho quando eu fui pagar, tava fora do preço da promoção e tava com frete. Aí eu falei, gente, tirei tudo do carrinho, aí cliquei um de cada vez. Cliquei no primeiro, comprar agora. Frete grátis, o valor, ok, R$ 29,99. Eu, opa, tem uma pegadinha aqui. Aí eu finalizei a compra. Beleza. Aí eu fui lá, será que eu posso comprar outro? Ou tem um limite? Fui lá, de novo, comprar agora. Escolhi a cor, comprar agora. Comprei separadamente 3 produtos. Chegaram os 3 no mesmo dia, as 3 cores que eu pedi, porém eu comprei separadamente para quê? Para aproveitar, para ter o direito do frete grátis, sem cobranças adicionais, né? E tudo mais. Então eu fiz a mesma coisa com barbante criativa, tá? E quando vocês forem fazer isso, comprar assim 10 CBO, faça isso, compre separadamente, porque, né? Eles querem incluir uma pegadinha para cima da gente, jogar uma pegadinha para cima da gente, né? A gente joga uma pegadinha para cima deles também, né? É tome lá de cá, o mundo é dos espertos, né? Assim que dizem. Bom, minha gente, esse vídeo já se estendeu bastante, né? Era isso que eu queria falar para vocês. Tomem cuidado. Hoje eu quase perdi esses 2 quilos de barbante que eu tô precisando muito, justamente por causa desse erro, né? Que na verdade, eu não chamo de erro, eu chamo realmente de irresponsabilidade. Doa quem doeu, eu tô falando aqui do fundo do meu coração. Pessoas irresponsáveis que não estão nem aí, ó, o trabalho que fazem, que só querem mesmo entregar e receber, pode entregar qualquer pessoa, eles podem jogar na lata do lixo e botar lá, recebido, até pelo nome da pessoa mesmo, né? Só para receber. Tem pessoas de coração ruim em todos os lugares. Isso é a realidade, infelizmente. Então a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar ali, né? Seguros do que a gente está fazendo, de onde a gente está comprando e ficar de olho aberto, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa. Inclusive, eu ainda não parei para fazer a avaliação lá no Mercado Livre. Eu vou deixar essa ressalva. Eu vou falar do que aconteceu comigo, né? Com esse rapaz. Eu vou contar a minha historinha lá na hora de fazer para também o Mercado Livre ficar atento com o tipo de empresa que eles pegam para fazer as entregas deles, tá bom? Minha gente, gratidão você que ficou até o final desse vídeo. Espero que tenha sido útil para você essas informações, tá? Se foi, deixa o like para mim, é a única coisa que eu peço. Vocês me ajudam muito com o like de vocês, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações. Vem novidade por aí. Esses dias eu estou bastante atarefada com as encomendas de fim de ano, graças a Deus, né? A gente tem que agradecer muito, mas vai ter muita coisa boa aí. 2026 a gente vai entrar assim com muita novidade nesse canal, em nome de Jesus. Então eu conto com todos vocês aqui, a audiência de vocês e o like, né, para ajudar a continuar levando informação, levando passo a passo, videoaula, vlogs de crochê para o máximo de pessoas possível, tá bom? Beijo de luz no coração de vocês, sejam todos felizes, saudáveis e prósperos. Até o próximo vídeo!